Então, estamos aqui. Bem-vindos. Mal Martini, Laura. Oi, Laura. Bom dia. Bom dia. Débora, minha xará. Bem-vindos. E ontem foi um dia, enquanto a gente espera aqui mais uns 2 minutinhos, ontem foi um dia, ontem a energia foi embora 2 horas, voltou 4 da manhã, eu preocupadíssima que não voltasse a tempo para live. Se por acaso a certo ponto eu sumi, pode ser que caiu a internet, sol, e aí eu entro de novo, mas não sabemos essa energia elétrica como é que tá, se consertaram de vez. Então, eu acho que eu vou começar entrar diretamente no assunto, porque já são 10:02, e aí vamos embora. Vou dar mais uma é difícil aqui com esse envio, porque não posso mexer muito no celular para não tirá-lo do lugar. Mas vamos dar mais um minutinho. Tem umas pessoas que estavam entrando. Ok. Nós vamos começar hoje. Hoje o assunto que eu quero trazer para vocês, e se tiver perguntas, escrevam as perguntas para mim, eu vou tentar responder. Eu não sei o seu nome, peraí. Não consigo ler. Martin Inglês Online. Ok. Depois digita seu nome, que aí eu sei o seu nome. E obrigada, tá? Pela força. Então, Robertinha. Oi, Roberta, bem-vinda. Então, hoje, o assunto dessa live, na verdade, é falar um pouco sobre como a gente pode... Ricardo, agora sei o nome. Oi, Irajá, bem-vinda também, bem-vinda. Então, o que eu quero fazer hoje é falar um pouquinho sobre algumas dores que a gente tem e como as nossas terapias vibracionais, elas podem ajudar. Ontem eu fiz, ó, Irajá, ontem eu fiz 2 postagens que depois vocês podem olhar aqui no Insta a respeito de terapias vibracionais, porque eu descobri uma descoberta muito, muito difícil. A gente às vezes não se toca. Quando a gente é terapeuta e fala muito com outras terapeutas, e a gente tá totalmente linkado no nosso mundo maravilhoso de energias, de terapias vibracionais, e a gente fala, às vezes, realmente, fala um idioma que é só nosso. Porque quando você chega perto de uma pessoa que não sabe nada, zero bala, chega perto de uma pessoa e fala, ai, eu trabalho com terapias vibracionais. A gente acha que a pessoa sabe o que é uma terapia vibracional. E o pior de tudo é realmente que às vezes não sabe e não pergunta. Não é que a pessoa vem e te fala, Débora, mas o que é essa terapia vibracional? O que pode servir para mim? E a gente, além de não saber, muitas das vezes pode pensar algo errado, pensar algo que não tem nada a ver e não se linkar com a gente e com o benefício, quanto que a gente pode fazer bem, quanto benefício que pode ter aquela vida, aquela pessoa, se ela soubesse. E se a gente também comunicasse da forma certa. Então, é pra fazer o minha culpa, que eu entrei assim, com essa vontade de, ontem, por meio de algumas postagens, explicar das terapias vibracionais um pouco mais, explicar também da distância. Não é todo mundo que imagina que se possa fazer tratamento à distância. Às vezes, posto umas coisas aqui, e a pessoa que está em São Paulo, ela, tipo, não me responde, não se linka, porque ela fala, ai, que pena que a Débora tá
lá em Petrópolis. Se ela estivesse aqui, talvez me interessava. E aonde que está o ponto? Que não é comunicado para as pessoas de forma clara que as terapias vibracionais têm essa maravilha que a gente pode trabalhar com pessoas do outro lado do planeta e tudo der certo, e tudo ficar maravilhoso e funcionar da mesma forma que funciona com as pessoas aqui pertinho da gente. Então, é isso que eu quero trazer hoje. A resposta a algumas dores. Dores que já existem há muito tempo, sempre existiram, mas que hoje o nosso jeito de poder tratar é completamente diferente. Só de alguns anos atrás, poucos, 2, 3, 4 anos atrás, já é diferente. Quem dirá de 20 anos atrás, quem dirá de pessoas que têm uma idade maior, eu já sou uma delas, porque eu tenho 57 anos, mas imagino e penso com as pessoas que têm hoje seus 70 anos, e que às vezes levaram umas dores ao longo da vida inteira, e que hoje não sabem e elas não estão nas mídias sociais. Então, quanto mais a gente expande, divulga, quanto mais a gente pode alcançar outras pessoas que não têm aproximação com a gente e que têm dores no cotidiano, ansiedade, crise de pânico, insônia. Insônia é algo que era desconhecido para mim, desconhecido completamente para mim. Aliás, eu sempre dormi igual uma pedra, muito bem, obrigada. E quando meu pai tinha insônia, mas ele tinha uma insônia tranquila. A insônia dele era, acordava, acendia a luz, começava a ler um livro e estava ótimo para ele, não estava nem aí com a insônia. Depois, quando dava o soninho de novo, dormia. Não era a pessoa que tinha uma insônia ligada a um estresse e ligada a uma angústia. Aquela pessoa que, se acordar para ir no banheiro de madrugada, chora, porque sabe que aí vai perder sono e vai começar a pensar coisas que são geradas pelo estresse, por medos, por angústias da vida, por situações reais. E aí eu quero trazer essa visão, primeiro, dessas dores, para que as pessoas possam, não somente as pessoas que estão aqui agora, ao vivo, mas as pessoas que vão assistir essa live depois, que depois podem deixar aqui nos comentários da live exatamente os comentários ou entrar em contato comigo. Eu quero começar por aí. Quantas vezes a gente tem dores que são reais devido a fatos, circunstâncias, situações reais de hoje, do nosso dia de hoje, do nosso momento da vida, e às vezes por conta assim das crenças que tem, elas guardam isso dentro porque não querem, às vezes tem pessoas que não querem pesar nos outros, que não querem preocupar os familiares, mas isso é algo que faz mal dentro da gente. Além dos problemas, das dores que são causadas por fatos reais, existem traumas, existem dores da nossa infância, entendeu? Então, essas dores são escondidas naquela parte inconsciente, mas elas estão ali. E elas se refletem, elas causam sintomas no presente.
mas elas são dores da criança. Então, e como que a gente cuida daquela criança? Eu tô primeiro pondo aqui algumas considerações, alguns fatos, depois nós vamos ver as respostas, né? Então, existem dores do presente, dores ligadas a fatos reais, existem dores do passado, traumas do passado, traumas daquela criança, existem dores que são provocadas por coisas que a gente ouviu, coisa que a gente assistiu, presenciou ao longo da vida, ao longo da infância, da adolescência. Coisas que a gente não lembra no nível consciente, mas o nosso inconsciente guarda. Por que que o nosso inconsciente esconde? Ele esconde, mas não esconde. Ou seja, nós não temos isso na nossa consciência, estão ali naquela gaveta trancada, 7 chaves, mas dali perturbam. Dali elas mandam efeitos nefastos, mesmo com todas as boas intenções do nosso inconsciente, mas elas mandam efeitos que afetam a nossa vida de hoje. Então, às vezes a gente tem uma situação, um jeito de agir, tem uma carga que se manifesta com somatizações no corpo, no emocional, mas que não é correspondente exatamente a algo que esteja acontecendo na nossa volta. E aí a gente ouve coisas tipo, ué, o que ela tem? A vida dela tá boa. Ela tem tudo. Aquela pessoa, aparentemente, não era para ela estar mal. E isso deve ser frescura. E caça um tanque de roupa para lavar. Vocês já ouviram isso? Vocês já consideraram que as pessoas, elas têm dores que estão dentro no íntimo, e talvez são daquela criança. Traumas acumulados ao longo de uma vida. E chega a um certo ponto, exatamente quando talvez naquele momento tudo aparenta ser ótimo, ser joinha. Mas não tá joinha lá dentro. Ainda tem algo a ser curado, a ser tratado. Mas esse algo se manifesta na vida de hoje com umas crises de ansiedade, umas crises de pânico, insônia. A gente tem mais hoje. Nós passamos, imaginem o que a gente passou. Nós passamos algo, eu analisei muito bem com algumas pessoas. Bem-vindos, quem está entrando agora. Então, eu analisei muitas coisas nos últimos tempos a respeito do que foi emocionalmente em todas as faixas de idade essa coisa horrorosa que a gente passou nos últimos 2 anos, quase 3, né? Nos últimos 2 anos. É diferente do que passaram meus pais quando teve uma guerra. A guerra, uma guerra antiga, porque as guerras modernas também são covardes, são muito covardes. Mas as guerras antigas eram mais, era sempre guerra, era horrível, mas você tinha uma consciência de uma coisa quase que tinha uma lógica. Tinha de um lado um país, do outro lado um outro país, tinha uma guerra por uns motivos. Tinha os motivos, tinha os soldados, tinha o momento, o local, e era diferente. E tinha as consequências, fome, medo, aquelas coisas. Mas mais claras, quando você tem uma guerra covarde, quando você tem um inimigo invisível que te ataca,
pelo ar invisível. Psicologicamente isso é devastador. E foi devastador. Está sendo devastador. Fora as consequências que tiveram. Então, além de tudo que já não é aceitável como uma normalidade, mas é uma normalidade, as nossas dores de vida, as nossas dores da criança, as nossas dores de traumas que nós tivemos ao longo da vida, as nossas dores do presente, de situações que acontecem no presente, nós, nesse momento, temos outras dores que se juntaram, que estão sobrepostas. Então, muito aumento de ansiedade, muito aumento de pânico, muito aumento de esse medo do futuro, medo, incerteza, instabilidade. Então, muito grave, porque está afetando e a gente não percebe, porque a gente é guerreira, a gente é forte, a gente estuda, a gente trabalha, a gente tem... Então, a gente, mesmo dentro dessa situação geral, cada um de nós age, faz alguma coisa para se defender, para se tutelar disso tudo. E não vou tocar esse assunto também, porque é importantíssimo. Nós estamos na era do doping. Vocês sabem que existe um doping. Não é o esportista que a gente ouve falar de doping só para os esportistas, essas coisas. Gente, a realidade é uma. Nós vivemos numa realidade onde uns 60%, 70% da população faz uso de doping, ou seja, se dopa de uma forma ou da outra. Álcool é se dopar. Outros vícios também são uma forma de se dopar. E o doping autorizado e receitado em receitinha, em produto de balcão também. Hoje tem uma pílula para viver. A pílula para viver. Eu não vivo sem a pílula. Não, eu não, digo. A pessoa fala, eu não vivo sem aquela pílula. Eu não durmo sem aquela pílula. Eu não durmo sem aquela gota. Eu não durmo sem meu trio da vida. Eu não enfrento a vida. Eu não enfrento minha separação, minha perda, minha dificuldade, meu medo, meu dia a dia, minha cotidianidade, minha solidão. Por que eu quero falar desse assunto e vou trabalhar, e quero ajudar quanto puder as pessoas que possam passar por essas coisas? Porque eu já passei recentemente por essas coisas e não sou isenta. Eu trabalho para não passar. Eu me cuido, eu sou terapeuta e, como todo terapeuta, o primeiro nosso paciente, cliente, somos nós. Como assim eu sou terapeuta, eu sou paciente, cliente de vários outros terapeutas que me acrescentam todo dia. Eu tenho a minha musa inspiradora, que acho que está aqui me vendo, eu não sei, escreve alguma coisa, que é a Roberta, que é uma terapeuta maravilhosa. Eu descobri tanta coisa com ela, todo dia. Eu fui ajudada por ela, estou sendo ajudada ainda todo dia por ela, entendeu? Tem o Henrique, que não está aqui, mas ele vai ver essa live depois, e que está me ajudando. E tem minhas colegas, guardiã de Ágata, terapeuta Ágata, que todo dia, ela está aqui, não pode faltar, né, Roberta? Então, nós precisamos primeiramente ajudar as nossas dores. E quando você
começa a compreender, começa a falar, meu Deus do céu, quanto tempo eu sofri por causa disso, quanto tempo eu carreguei isso. E aí, se você tem essa alma healer, alma terapeuta, essa vontade de sair libertando o mundo. Eu quero libertar o mundo. Irajá, minha colega também, ela também quer libertar o mundo. Nós queremos libertar o mundo porque a gente sofreu e sofre. Isso que eu quero muito também passar hoje com essa live. Então, voltando ao mundo do doping. Gente, que efeitos colaterais nefastos no físico e no psicológico também. Ninguém muda a minha ideia. Ninguém muda. Gente, eu só tomo florais, camomila, chá, coisa, capítulo assim, e agora óleos essenciais, mas eu não tomo um remédio, nem quando passei pelos meus piores momentos da vida. Por que eu tô falando dessas coisas nessa live? Porque essa live veio para ser, vamos falar de dores. Eu não falei que ia falar de flores. Vou falar de flores. Mas primeiro vamos falar da dor. Momentos piores da minha vida, a perda da minha mãe, eu enfrentei sozinha e Deus, num país diferente, sem nenhuma pessoa da minha família perto. Só minha filha, mas minha filha teve que ir embora. Teve que ir embora, porque ela não podia ficar. Eu passo uma dor constante, que é a dor da distância, da minha filha, dos meus netos, que vai acabar, se Deus quiser, breve. Mas é uma dor. Eu poderia me dopar. Eu poderia me dopar para essa dor. Porque eu não, sinceramente, eu não gosto de sentir essa dor. Eu não gosto. Ninguém gosta. Quem gosta? Vocês gostam? Escreve aí para mim. Vocês gostam de sentir alguma dor emocional? Física também? Me diz honestamente, vocês gostam? Então, eu acho que não tem ninguém que conscientemente, a menos que não seja um masoquista, que gosta de sentir dor. E aí, quando você descobre que existem terapias naturais que utilizam de meios que são naturais, como as terapias vibracionais, as energias, difícil falar, uma mistura entre algo realmente sobrenatural, que vem sempre dele, pelos meios que ele disponibilizou pra gente. Isso ninguém também tira de mim. Tudo que nós temos cientificamente, como a física quântica, vejam os posts que eu postei ontem no meu perfil depois. A física quântica, de onde ela vem? Quem criou as regras? Quem criou tudo? Quem criou tudo? Eu acredito em algo sobrenatural, mas é sobrenatural só porque é fora da nossa vista. Tipo assim, nós estamos aqui. Tudo que está aqui, para nós, é sobrenatural. Né? Entenda esse movimento. Eu tô aqui. Mas se eu faço isso, não é mais sobrenatural. É natural. Tudo que a gente considera sobrenatural é algo que a gente não conhece. É só até o momento de você conhecer. Quando você conhece, para você é natural. Para mim, que eu conheci o Reiki 26 anos atrás, até o dia antes, ele não existia, era sobrenatural. O dia que uma amiga querida
Eu tava morrendo de dor de cabeça, já tinha feito tudo o que podia ser feito. E ela veio e falou, você deixa eu fazer uma coisa pra você? Um dia num jantar na minha casa, depois do jantar, vamos lá, eu faço uma coisa pra você. Pra mim, se a pessoa tivesse me dado uma martelada na cabeça, era a mesma, tipo, faz qualquer coisa, mas me tira essa dor de cabeça. Tá. Ela veio, colocou as mãos, falou, fecha os olhos, fica quietinha. Gente, eu fechei os olhos. Quando ela colocou as mãos, depois de um minuto, eu abri os olhos assim. Eu olhei, ela falou, porque eu senti uma coisa. Bom, eu só sei que o dia depois, eu liguei pra ela e falei, o que foi aquilo ali ontem? Eu quero saber o que foi. Porque eu dormi, o dor de cabeça passou. Aí ela me falou, é uma coisa, se chama Reiki. Eu fiz um curso. Se tu quiser, tu pode fazer também. Gente, foi imediato. Aí o sobrenatural se tornou natural pra mim. E dali pra frente, natural. Natural que minha filha pequena, quando tinha alguma coisa, falava, mamãe faz reiki pra mim. Do outro lado do mundo também. Mãe, faz reiki. Então, o que eu quero dizer? Ser terapeuta vibracional significa ter trazido o sobrenatural para o natural? Não. Sim, interpreta da sua forma. É física, é quântica, é energética, são ondas, são partículas, é o que eu não sei explicar cientificamente, mas tem explicação, só que eu não quero me adentrar. Ontem fiz uma leve, explicação para que todo mundo possa, quem quiser vai lá estudar física quântica. Eu não quero estudar física quântica, eu quero pegar o que ela tem de bom, e o que as minhas terapias têm de bom, e o que os flores têm de bom, e o que os óleos têm de bom, para tratar as dores minhas e suas, e de quem eu puder. É isso que eu quero. Então, voltando, o que a gente tem quando a gente... Já falamos de todas essas dores, já falamos do fato que muitas a gente não tem a nível consciente de onde ela vem, a origem. Existem meios para fazer isso aflorar. Aflora por meio de meditações guiadas que te levam dentro, porque tudo está dentro. Elas te levam dentro e de lá dentro você começa a ver. Você tem todas as respostas dentro de você. Nós temos as respostas. Só precisa, tipo, o anzol, o caritilho, como é que chama? Meu português de italiana. Saiu. E a gente fala, oba, era isso que estava ali me incomodando. Era isso que estava causando esse efeito. E aí, que acontece como que eu trabalho? Eu tenho um protocolo meu, que ele é uma parte, realmente, ele é cognitivo, porque a gente tem que conversar com a pessoa. A gente tem que interagir com a pessoa. E a gente tem que levar a pessoa a entender que ela pode ter benefícios por meio das terapias vibracionais, por meio de todas elas, e conseguir criar um link para que essa pessoa possa confiar e fazer a sua parte. Então, uma parte é cognitiva, uma parte é energética. Oi, linda! Bem-vinda! Então, uma parte é energética. E ali, volto a falar, é o sobrenatural que não é sobrenatural, é natural que nós não conhecemos bem como funciona, então a gente chama ele de sobrenatural. Mas ele é natural.
Porque tem muito mais do que a gente sabe, conhece e vê, ou do que muitas pessoas sabem, conhecem e não vê, e está aqui à disposição de quem quiser buscar, utilizar ou receber. Não é que todo mundo vai se tornar terapeuta, não, mas todo mundo pode se tornar beneficiado das terapias vibracionais e largar para lá as caixinhas de remédios que fazem bem, um bem falso, uns óculos rosa, uma venda, não quero ver, não quero saber, e se tirou aquela venda, o buraco tá lá embaixo, profundo, e nunca mais você vai conseguir viver sem, porque você cai sempre mais embaixo, porque você não treina o seu músculo de viver. Porque para viver, fala sério, para viver, a gente tem que se treinar. Se eu tenho que me treinar para levantar, ou para poder andar, ou para poder emagrecer, eu tenho que me treinar também para viver. E me treinar para viver não é me dopar. Concorda comigo? Então, bem-vinda, Rosilei, bem-vinda. Eu não consigo muito interagir porque eu sou um pouquinho voadinha, que se eu começo a mexer no celular, eu posso falar, mas se eu mexer ali no celular e fazer qualquer coisa, eu vou perder completamente o fio da meada aqui. Bom, voltando. E aí, temos esses instrumentos. Nós temos uns fatores que contribuem hoje ao agravamento desses problemas que a gente já falou, né? Que é a pressão e a aceleração da vida cotidiana, que faz com que a gente esteja meia bombardeada de informações, de impulso, essa mídia bendita, mas a gente precisa dela. Ela é o folhetim de propaganda, ela é o meio de comunicação. Eu abençoo a mídia social, abençoo toda a tecnologia, porque é por meio dela, pelo único meio dela que até hoje eu estou perto da minha filha, estou perto dos meus netos. É o único meio que existe, é fundamental. Mas nós comunicamos, nós falamos, nós vivemos, nós comemos, então nós perdemos um pouco o controle. Então nós temos que voltar a ter controle, não nós controlar. Então, as demandas profissionais são muitas. Nós precisamos absolutamente estar prontos. Por quê? Porque se você me manda uma mensagem e eu não te respondo dentro de um certo momento, você já fica estressadinho. Porque fala, olha, esse policiamento dos tique do WhatsApp, você acha que não é gerador de estresse? Você já pensou nisso? Eu tirei por um tempo. Tirei completamente. Aí tem pessoas, queridas também, que ficam chateadas. Por que você tirou? Não é pra você. Eu te respondo rapidamente. Eu tenho uma mensagem lá. Só respondo logo que puder. Antigamente a gente tinha um telefone em casa. Se eu estivesse na banheira, aí o telefone tocava. E ficava tocando. E a gente ficava... Porque tinha pessoas que, tocava e não parava de tocar, que tu achava que cara morreu alguém. Aí tu ia, oi, tá tudo bem? Sim, só que eu tô alagando aqui a sala, porque eu vi atender, porque achei que tivesse alguém morrendo. O que tu quer? Nada, eu queria falar com você. Do quê? Não, nada, queria saber como é que tá. Estou molhada, tchau, te ligo depois. Tum, essa era a realidade que a gente tinha. Hoje nós temos o celular apoiado na beira da banheira e tu tá lá se ensaboando e o negócio pliquitim, 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 pliquitim. E você fica, gente, alguém tá falando comigo, alguém quer falar, alguém precisa. Peraí, você com a mão. É a Roberta que quer me dizer uma coisa. Peraí, mas não o áudio, peraí, vou ouvir o áudio. Enquanto isso, eu vou me... Presta atenção. Você tá entendendo? Então, isso é um gerador de estresse, de insônia.
luz azul. Eu estou policiada por minha filha, proibida e tal, já botei negócio. Não comprei ainda os óculos, aqueles maravilhosos óculos amarelos, que são horríveis, mas que eu vou ter que comprar porque para amenizar os danos, blá, blá, blá. Mas, quem não sabe, enfim, acho que todo mundo sabe, né? Mas, depois das 18 da tarde, a gente precisaria diminuir os nossos ritmos, afastar da tecnologia e um monte de outras coisas. Eu agora não vou falar de tudo, mas o que eu quero dizer é que, além de tudo que a gente já falou, nós temos essa tecnologia, essa sobrecarga, essa rapidez, essa necessidade que a gente se impõe, porque a gente é estimulado e a gente pode decidir e não permitir isso, e não se permitir. Não permitir ao externo, mas não se permitir. Mas é um trabalho. Então, é uma sobrecarga. Nós temos uma sobrecarga até para se policiar de não ser escravo, de responder ao estímulo de celular imediatamente. Então, atrasar depois toda a tua, o teu trabalho, porque às vezes você está querendo fazer uma coisa e não consegue, porque aquilo fala e você tem esse impulso que você tem que responder. Eu tô falando bastante disso porque isso é uma das coisas mais que nesse momento está afetando muitas pessoas que não têm outros traumas, outros problemas, mas tem esse. Que é muito, muito chato. Então, gera um trabalho. Eu preciso trabalhar constantemente em mim, inventar truques, existem já, monitoramento de uso de mídia social, botar no silencioso. Eu nunca consegui botar o meu telefone no silencioso. Por quê? Por causa da minha filha, por causa disso, por causa daquilo. Agora meu telefone vive no silencioso. Só que ele vive no silencioso e eu olho ele com mais frequência. Porque se tá no silencioso, eu que tenho que agir e olhá-lo. Se ele tivesse o som, eu não precisava olhá-lo, porque eu só ia olhar quando tem o som. Só que aí tem som demais. Então, de qualquer forma, um trabalho vem. É aquele de dizer, deixa eu ver se tem alguma coisa, deixa eu ver se tem alguma coisa. Entendeu? Mas é melhor que estar com plim-plim toda hora na cabeça e ter esse problema. Então, olá, Sandra! Bem-vinda! Então, depois disso, que a gente tem? A velocidade de tudo, as mudanças constantes, ou a incerteza do mundo atual e todas essas outras coisas que aumentam o nosso nível de estresse. Aí, uma das coisas muito, muito importantes é reconhecer, identificar esses problemas, conseguir identificá-los e conseguir, sim, Rosila, eu faço. Minha filha tem um som, só que muitas das vezes, para eu ouvir o som da minha filha, eu tenho que deixar o som alto. E de qualquer forma, quando você... Imagina que, vou falar só isso porque a Rosila está falando, o meu celular, ele vive no silencioso. O celular, se você quer me ligar mesmo pelo celular, não pelo zap, pelo celular, pelo volume de spam, por causa de ter o número público por trabalho, gente, é o dia inteiro. Eu tenho aqueles bloqueadores de spam, mas ao final do dia tem 80, 90 chamadas. Se você pega 12 horas de um dia e pega 80, 90 chamadas, imagina quantas chamadas ao longo de uma hora. Nesse tempo que estamos falando aqui, eu já devo ter recebido umas 5, 6 chamadas de spam. De gente querendo vender, de gente querendo coisar, fora as cobranças, fora outras coisas que pode acontecer e tal, mas daquela muda que toca e não tem ninguém, enfim. Então,
isso é uma violência. Eu não tenho mais telefone para a pessoa me ligar. Bom, então todas essas coisas. Aí, uma vez que a gente identifica o problema, o sintoma, as nossas terapias vibracionais, elas têm vários meios, vários tipos de anamnese, se a gente quer chamar dessa forma. Por exemplo, eu agora vou falar um pouco delas, das minhas, do meu trabalho, dos meus protocolos, mas enfim, os florais têm o seu. Os florais, eles trabalham no temperamental, no comportamento, no temperamento, nas emoções e nessa faixa. E eles têm um questionário que a pessoa faz, que só o questionário, ele é já uma terapia, porque só você... E o questionário é meio pesado, né? Meio violento. Eu digo assim, é brincadeira, mas é. Porque o questionário te bota em frente, tá? Você você sente, você age. E às vezes são coisas meio feinhas, né? Feinhas que eu digo. São traços do nosso temperamento também. Por exemplo, no meu caso. Você fala para as cotovelas, você é impaciente, agitado, umas coisas. E você tem que botar, tem que marcar tudo que te desenha. Só fazer isso é já uma análise de você reconhecer, ter a coragem de reconhecer. Tem coisas um pouco mais pesadas, né? Mas que a gente custa reconhecer, mas no nosso íntimo a gente conhece. E a gente, às vezes, arruma desculpas. E aí a gente vai trabalhar em quebrar essas barreiras de umas desculpas, como encontrando a origem, perdoando, entendendo de onde veio. Então, essa aqui é uma forma. Os florais têm esse tipo de coisa. Os óleos essenciais trabalham muito mais, bastante na parte física, mas na parte emocional também, mas bem no sintoma, bem no fato de oi, Tati, oi, Lu, bem-vindas. Bom, depois vocês vão ver essa live gravada, né? Para vocês pegar todo o conteúdo, porque agora já estamos falando quase no final. Então, os olhos trabalham mais na parte de sintomas real, que já brotou e que já está fazendo mal, que já está doendo em nós, e que nós precisamos tratar. E a terapia Ágata, nas suas versões e nas suas diferentes versões, que é essa terapia vibracional com a qual eu trabalho, por meio, essa é só uma, dessa linda ferramenta, desse lindo instrumento cheio de ferramentas, e esse é só um. Não vou mostrar o outro, porque outra live eu mostro a semente de expansão. Mas, enfim, ela trabalha por meio energético e por meio desse... Como é que eu estava falando? Desse sobrenatural, que é natural, e dessa conexão com o divino, que é um divino presente, é um divino que deu tudo, é um divino que disponibilizou para a gente todos os meios naturais, energéticos, botânicos, na natureza, para a gente poder curar todas as nossas dores, todos os nossos problemas. E esse sobrenatural divino se utiliza de meios físicos, quânticos, reais. É isso que eu quero oi, Dani! É isso que eu quero que as pessoas, que vocês possam
entender e metabolizar e conhecer, para quem não conhece, e levar para outras pessoas também. Que nós temos uma medicina, não é a palavra certa que eu quero falar, mas enfim, nós temos um tratamento, uma solução para muitas coisas, para tudo. Para tudo, nós temos uma solução que foi disponibilizada pelo Criador. E ele disponibilizou os meios, ele disponibilizou uma equipe, a melhor equipe do universo. Ele disponibilizou várias equipes para ser terapeutas. Não somos nós somos o último elo da correntinha aqui embaixo na Terra, já aqui no mundo mais pesadinho. Mas eu tô falando lá. Nós temos tudo à disposição. Claro. E está ali. E nós estamos aqui, às vezes, e quando chegamos ali, oi, prazer, você é o sobrenatural? Não, eu sou natural. Eu sou muito natural, tanto quanto você, só que eu estou em outro plano. Mas somos naturais. Vamos trabalhar junto? Vamos. Então, os terapeutas vibracionais, espero que minhas mímicas cheguem como mensagem. As terapias vibracionais fazem com que a gente busque aquela energia e aqueles instrumentos de lá, e aqueles que estão embaixo, na Gaia, na Mãe Terra, de baixo, de cima, vem a fé, as energias e os instrumentos considerados sobrenaturais, mas que são naturais. De baixo do nosso planetinha verde e azul, vem uma abundância infinita de instrumentos e de remédios, e no meio estamos nós, os terapeutas vibracionais e todos os seres humanos. Aí é só se encontrar e se dar as mãos. Se dar as mãos para elevação, expansão e cura. Cura de nós, cura do outro, cura do todo, cura do planeta. Evolução. É como o Jackson diz, e eu quase choro, porque eu sou uma chorona, tô quase chorando agora, imagina só. Nós nem imaginamos o que está preparado para nós. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Esse não estava aqui na minha preparação, mas eu sei que está vindo para mim para falar para vocês. Tampem o ouvido. Tampem o ouvido. Os olhos vocês podem tampar, mas não pode tampar muito porque vocês têm que olhar onde vocês estão indo. Mas tampem o ouvido. Não ouçam as pessoas que não. Tchau. Olha, da Itália temos a Alex da Itália. Beijo. Então, tampem o ouvido. Eu vou fazer. Alex, vou falar uma coisa em italiano. Faccio una live anche in italiano na prossima settimana. Ti chiamo. Falei que eu vou fazer live em italiano também. Tampem o ouvido. Tampem o ouvido. Não ouçam quem fala que estamos no fim do mundo. O fim as trevas estão tomando conta. Não. É que uma minoria de trevas faz um barulho grande, porque são trevas bem organizadinhas. E as pessoas que fazem o bem, muitas das vezes, fazem do bem caladas, mas são luz. Eu não estou aqui com as minhas velas. Uma luz, uma vela, outra vela, uma vela acesa, é só tocar, acende uma outra vela.
2 velas acende 4, 4 acende 8, por aí vai. Então, a luz é muito mais, a luz é muito maior. E essa luz é uma luz de cura, é uma luz possante. Então, se você é luz, expanda, acenda. E quando você recebe uma luz, compartilhe. Bom, essa mensagem extra live. E aí, voltando, nós estamos com essas possibilidades dessas terapias vibracionais e a gente consegue... onde que elas entram em cena? Elas entram em cena porque a abordagem delas é uma abordagem que consegue equilibrar, harmonizar e ela consegue realmente ir nas causas, na origem, e ela consegue fazer algo fora daquela parte que nós falamos no início, cognitiva. É algo, como é que eu posso dizer? Entra aquela parte energética vibracional e é algo que consegue ir aonde a gente não alcança. Porque a vibração alcança. E a vibração, esse é muito importante de entender, a vibração é atemporal. Atemporal. Então, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou vendo um delay aqui no vídeo, como se tivesse atrasado. Bom, as vibrações são atemporais, não tem espaço, tanto que a gente trata pessoas do outro lado do mundo, trata online, trata à distância, e são, em algumas terapias, claro, os florais precisam ser usados pela pessoa, os óleos também. Mas assim, o que acontece? É algo a nível vibracional, não tem distância e não tem tempo. Então, cura o passado. Cura o passado no presente. Ou seja, você pega aquele passado, traz ele numa área onde ele possa ser limpo por meio dessas energias. Mas cura o passado mesmo, entendeu? Cura aquela criança. A energia chega, porque ela não tem esse problema de tempo e espaço. E aí nós conseguimos. E aí, como eu estava falando da anamnese, dos protocolos, dos questionários, nós temos um protocolo vibracional. Peraí, porque nós temos os protocolos aqui, que é esse, um protocolo de evolução, que por meio dele, então por meio de algo bem material e bem didático, mas nós conseguimos fazer um mapa vibracional. No meu caso, eu chamo esse mapa vibracional 5D, e ele consegue mostrar para a pessoa coisas, às vezes escondidas, às vezes não. Às vezes são coisas que não são escondidas, elas são reais, elas são conhecidas pela pessoa, reais, é claro que são, conhecidas pela pessoa, a pessoa sabe, mas sabe naquela faixa, aí vai tomar uma consciência diferente sobre o assunto, sobre o ponto aonde está precisando trabalhar as vibrações, e a gente consegue depois fazer o trabalho energético. Esse trabalho energético é feito pelo terapeuta, mas ele sempre necessita dessas duas partes, da parte da pessoa fazer o trabalho de casa, o dever de casa, que uma vez que toma consciência, agir, refletir, permitir, meditar em cima das coisas. E do outro lado vem o trabalho. Então, agora, para nós concluirmos, estamos no final da live,
Eu prometi que eu não ia extrapolar, taranana, mas assim, 5 minutos vai dar. O que eu quero dizer? Dentro disso tudo que nós falamos, por que eu trouxe as dores? Por que eu trouxe essa percepção do que é uma terapia vibracional, do que ela pode fazer? Porque eu quero dizer para vocês que, por meio disso tudo, nós conseguimos tratar, nós conseguimos limpar, nós conseguimos colocar luz onde antes era sombra, tirar os medos, fazer com que a pessoa entenda melhor a si mesmo, mas entenda melhor o outro também. Aí entra todo um outro capítulo que a gente depois podemos conversar nas próximas lives, que é o relacionamento, porque tudo na nossa vida é influenciado pelo nosso bem-estar ou mal-estar, pelas nossas percepções, pelo nosso entendimento do outro, pelo nosso entendimento da dor do outro. Se a gente não entende a nossa, imagina como é que a gente vai entender a do outro. Eu tenho exemplos claríssimos na minha vida em volta de mim. Às vezes as pessoas realmente não conseguem ver entender, trabalhar, perdoar, deixar aflorar, curar a própria dor e se dopa, como a gente falou antes. E imagina como que você consegue entender o outro. E aí isso entra dentro das famílias, entra dentro das casas. Então, entra dentro do teu trabalho, dos teus relacionamentos, do teu relacionamento com social, do teu relacionamento comercial, por exemplo. Você não entende a dor do outro, porque você não sabe de onde ela vem, e às vezes você só vê o sintoma, e às vezes o sintoma é desagradável mesmo. Às vezes aquela pessoa é agressiva, às vezes aquela pessoa te culpa, às vezes aquela pessoa vem com o dedo apontado. Dedo apontado é o dedo apontado para lá, é o dedo apontado para si. Pelo fato de a gente ser espelhos, muitas das vezes. E aí, como você não consegue tirar esse dedo de si, você vira esse dedo para o outro lado. Eu tenho minhas mímicas. As minhas mímicas são aquelas que acho que fazem entender, para mim, de forma mais clara, as coisas. Então, para concluir realmente, eu quero dizer que quem vai assistir essa live, está assistindo agora e não conheça, mas conhece pessoas em volta, 99,9%, que tem alguma dor para ser tratada. Esqueci de falar uma coisa que está aqui nas minhas notas, porque eu tenho minhas notas, tá? Quando eu olho para baixo, é porque eu tô seguindo minhas notas. Esqueci de falar mais aprofundadamente, sobre o fato da somatização. Todas as dores que a gente tem no corpo, e doenças também, elas, vocês sabem que tem fundamento emocional, fundamento em emoções, em faixas. Então, como a escala de Ágata, que é uma escala de emoções e vibrações, existe uma escala também que fala, essa emoção, se você permanece com aquela emoção por muito tempo, ela te provoca esses sintomas. E aí tem eu tenho alguns livros muito e antigos. Estou dizendo isso porque o chamado veio muito longe no tempo e às vezes não foi atendido naquela época, que eu sei. Muita correspondência entre dores emocionais e dores físicos. Então, por exemplo, a faixa dos ombros, a faixa é uma carga, é um peso, é responsabilidade, é culpa, é várias coisas. E
para cada órgão do corpo tem uma correspondência. Isso na medicina milenar chinesa, em japonesa, em psicossomática e muita coisa. Então, quando a gente começa a entender que existe um meio rápido, porque, graças a Deus, as vibrações são rápidas, as energias tratam as coisas de forma rápida, não precisa 10 anos, é muito rápido. É muito rápido e o efeito se sente. Aí eu com a minha mímica também, essa é um outro tipo de mímica que eu utilizo, que eu digo. Quando as pessoas me falam, esse negócio de energia, como é que é esse negócio de vibrações? Mas será? Mas é mesmo? Pois isso eu fiz com alguns clientes meus que não acreditavam. Eu falei, você quer sentir? Se permita, só sentir. E o que eu falo? Se eu chegar pra você e te dar um tapa na cara, você vai ficar perguntando, mas o tapa existe? Será? Mas o tapa é verdade? Eu não acredito em tapa. Tu acredita em tapa? Tapa não. Tapa é loucura. Não, tu não vai perguntar isso porque tu sentiu tapa. Tu vai falar, ai, só. Tu só vai dizer, caramba, tu me deu um tapa? Te dei um tapa do bem. Então, a energia é o tapa do bem. Pá, ela chega. Depois que você sentiu, vem pra mim falar que não sentiu. Vai perguntar, mas será? Será que houve? Não, você não vai perguntar. A mesma coisa você vai fazer quando você sentir os efeitos dos óleos, quando você sentir os efeitos dos florais. Você experimenta. Você não experimenta tanta porcaria, não sei aonde, de coisa ruim que a gente enfia dentro do nosso corpo, não é? Tu não quer experimentar uma coisa boa? Experimenta. Aí quando você experimenta, você não vai mais perguntar, será que existe? Mas funciona mesmo? Mas isso é verdade? Não, você não vai perguntar, porque você vai ter uma experiência e é imediata, rápida, física. Por isso que eu adoro, porque eu que sou aceleradinha, eu gosto das coisas para ontem. Por isso que eu amo ainda mais as terapias vibracionais. Porque a vibração não é que fala, peraí, daqui a uns 6 meses eu vou chegar para tu. Não, a vibração sai daqui e chega ali. Agora. O floral, tu começa a tomar, tu tá na metade do frasquinho e você fala, oba, como é que é? Essa aguinha funciona? Oi, Lu. Exato. Precisamos dela para viver. Aí você experimenta e você fala, gente, só isso? Era só isso? Eu não quero dizer, vou concluir agora, 4 minutos de atraso, não é muita coisa. Eu não vou dizer para vocês que a panaceia de todos os males, que a gente vai virar imortal, porque Oi, Irajá, amor, sai, mas depois tu volta. Beijo. Eu não vou dizer que é a panaceia de todos os males. Não é. Não é que agora a gente, qualquer coisa, nós vamos virar imortais, porque temos, mas nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor. Nós vamos ter uma compreensão muito melhor, nós vamos ter uma expansão. Nós estamos num caminho evolutivo. Eu não sei as crenças de cada um, que vai também assistir essa live depois, não importa. A nossa vida não acaba aqui. Não acaba. Então, tudo que a gente evoluir é nosso, é patrimônio, ninguém vai tirar de nós. A cada passinho em frente, nós estamos num passinho mais à frente na nossa evolução espiritual. Hoje estamos aqui, nesse mundo material, terreno, com esse corpicho que temos que cuidar. Mas o caminho é para frente. Então, gente, finalizando, eu quero dizer para vocês, venham conhecer, façam
um passo na direção da cura emocional, psicológica, física, faça um caminho, descubra como poder aproveitar de forma plena de tudo que foi posto à nossa disposição do Criador para viver melhor. Eu convido vocês a conhecer mais as terapias vibracionais. Quem quiser falar comigo, agora eu vou ouvir com pedidinhos. Quem quiser falar comigo, entrar em contato. Mas quem estava aqui na live, se puder, faça os comentários aqui. Quando eu agora postar essa live, deixar ela ali, façam seus comentários ali. Contem um pouquinho da percepção que vocês tiveram, do que esse bate-papo deu para vocês. E possivelmente mandem essa live para todas as pessoas que vocês querem que possam conhecer do que a gente falou aqui. Encaminhem essa live, tá? Eu peço isso para vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo. Muito obrigada por estar aqui. Aguardo os comentários. Vou postar agora. E a gente se vê. Esse encontro vai ter agora toda semana. E nós vamos toda semana enfrentar assuntos diferentes. Nós vamos ter convidados. Eu vou convidar outras pessoas para compartilhar dos assuntos que eu vou trazer para vocês aqui. Um beijo, amo vocês. Ai, que lindas vocês escrevendo todas essas coisas. Obrigada, muito obrigada. Tô feliz que vocês estavam aqui comigo. Eu tenho medo, agora vou tirar o casaco. Eu tava morrendo de frio antes, tô morrendo de calor agora. Mas meu coração tá realmente muito, muito feliz por estar aqui, por estar nessa jornada, por estar atendendo ao meu chamado. E meu chamado é realmente poder compartilhar tudo isso. Um beijo para vocês.